Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Estude Comigo Brasil e hoje nós vamos corrigir uma prova de tecnologia da informação. Na verdade, noções de tecnologia da informação, né? Geralmente é um conteúdo que é cobrado em conhecimentos básicos, né? Já caiu em provas da área policial, provas de Secretaria de Fazenda, provas de analista, provas de técnicos. Geralmente tem um tópico só de tecnologia da informação. Não estou falando aqui de tecnologia da informação, de alguma coisa muito específica, né? Para a área de tecnologia da informação, que é o caso das provas que geralmente eu participo, né? Eu sou da área de tecnologia da informação, geralmente tem algo mais aprofundado. Essa prova em específico está sendo cobrada, o nome da disciplina é Noções de Tecnologia da Informação. Bom, é uma prova que caiu, que foi cobrado para o cargo de assistente administrativo da Fazenda Estadual, né, Fazenda Estadual do Estado do Amazonas, uma prova de nível médio e agora recente, do ano de 2022. Tá com um símbolozinho aqui de ao vivo, né, eu tinha feito essa correção ao vivo, mas depois eu estava verificando, o áudio algumas vezes cortou, o som não ficou muito bom, então o dia que eu fiz essa correção ao vivo, não ficou muito legal e eu acabei retirando do ar. Agora eu vou fazer de novo a prova, né? Mas aí eu vou fazer já editado, sem ser ao vivo mesmo. Vou até retirar aqui, desconsidere aqui essa informação de ao vivo, tá bom? Vou colocar a vinheta do canal e já volto com a correção da prova. É, Só mais uma informação, aqui ó, aqui está. Foi uma prova aplicada no dia 7 de maio de 2022, ok? Outros cargos para Cefaz do Amazonas também tiveram provas no dia 8 de maio. E o gabarito foi divulgado dia 10 de maio de 2022. Agora sim, vamos para a vinheta do canal e logo em seguida a gente volta com a correção da prova. Questão 21. Analise a imagem de uma planilha Excel 2010, na qual foi acionado o rastreamento de precedentes das fórmulas. E aqui está uma planilha desenhada, né, com algumas setas aqui apontando para alguns valores. Assinale a dependência entre células, total ou parcial, que não pode ser inferida da imagem. Bom, esse recurso de rastreamento de precedentes não é um recurso assim, muito utilizado, mas ele é muito útil. Ele serve para mostrar visualmente qual célula que você colocou uma fórmula que depende de outra célula. Por exemplo, você fez uma célula que era a soma de outras duas, ou seja, essa célula depende das outras duas. Né? Então, rastreamento de precedentes serve basicamente para você enxergar visualmente isso, ver essa dependência entre as células. E aí ele colocou aqui algumas alternativas e pela imagem você consegue perceber se depende uma da outra. Bom, essa questão você não precisava, na verdade, ter um conhecimento do Excel. Se você utilizasse aqui um pouco de raciocínio lógico, né? Na verdade, a gente sempre está fazendo provas de raciocínio lógico aqui no canal. Mas se você utilizasse um pouquinho de raciocínio lógico, se você tentasse adivinhar aqui na planilha o que depende do que, você talvez conseguisse resolver essa questão. Sério? Sério. Então eu vou resolver essa questão aqui visualmente e depois eu vou fazer aqui uma apresentação no Excel desta informação. Do jeitinho que eles fizeram aqui, eu vou montar lá no Excel para vocês verem, tá? Então, primeiramente, vamos tentar resolver sem na verdade, conhecer a função de precedentes.
Ele está falando que uma célula depende da outra. Está falando de precedentes, dependência, está falando alguma coisa depende da outra. Então vamos olhar aqui, ó, na célula A tem um valor 10. E essa célula 10 aqui está saindo um pontinho que está apontando aqui até o 64. Né? Tem uma linha aqui que aponta para o 64, para essa outra célula aqui. Ó. Na célula 20, o valor 20, também tem uma setinha que está apontando para o 64. O mesmo ocorre aqui na célula A, linha 3. A A, linha 3, está apontando para a célula C, linha 2, que é o 64. Por sua vez, a gente tem que a linha C, linha 2, está apontando para C, linha 4. Está apontando, ó, tem uma linha aqui. Ó. Veja que essas linhas que estão aqui elas estão apontando uma para as outras. E também a gente tem alguma coisa aqui, ó, a letra A1 também está apontando até aqui. Ok? Essa está apontando para cá, essa aqui aponta para cá, e assim vai. É o que a gente consegue perceber aí no desenho. Vou apagar aqui, deixar só aqui o desenho do jeitinho que eles colocaram. Tá bom? E agora, vamos olhar aqui nas perguntas, se a gente consegue deduzir qual que depende de quem aqui. Se dá para perceber isso só observando essas setas. Reparem, C4 depende de A1. C4 depende de A1. Quem é C4? É a coluna C, linha 4. É esse aqui. Depende de A1. A gente tem alguma setinha do A1 apontando para cá? Tem. A gente tem aqui essa setinha aqui que está apontando. Parece que sim, né? Aqui parece que depende. Olhando visualmente. Faz de conta que eu não conheço esse recurso. C4 depende de C2. C4, de novo aqui o 98. Vou colocar de outra cor aqui. Depende de C2. Ele depende disso daqui? Bom, aparentemente também sim, porque a gente tem uma bolinha saindo para cá. É a mesma coisa, mesmo raciocínio da letra A. Então parece que sim. A3 depende de A1? A3. A1, A2, A3. A3 depende de A1, o valor 10 lá em cima. Você está enxergando alguma linha, alguma setinha que está saindo aqui do A3 para o A1 ou do A1 para o A3? Existe alguma coisa aqui? Aqui não está mostrando nada. Aparentemente não depende. C4 depende de A2? C4, que é esse aqui. Eu vou apagar de novo aqui esse círculo. Vou circular de novo aqui com a cor verde. C4, que é o valor 98, depende de A2? A gente tem algum valor aqui, ó, a gente tem alguma setinha que está apontando para o A2? Aparentemente não. Então, talvez esse aqui também não tem nada apontando diretamente um para o outro. Agora, C2 depende de A3? C2 depende de A3. C2 é esse aqui, 64. Depende do A3 do 34? Bom, nesse caso a gente tem uma setinha apontando direto para cá. Então isso aqui parece que está certo. Bom, agora vamos ver mais uma situação. Então a gente poderia ficar em dúvida entre duas questões. A3 depende de A1 e C4 depende de A2. Só que existe uma pequena diferença. Vou pedir licença aqui, vou apagar tudo de novo aqui para vocês. C4 depende de A2? C4 não depende de A2 diretamente. Mas C4 depende de C2, está vendo aqui? Ó? E por sua vez, o C2 depende de A2. Então existe uma ligação entre essas duas aqui. Ó. Existe uma dependência aqui por tabela. Pelo menos a gente consegue perceber que se alguma coisa acontecer com A2, se eu modificar o valor no A2, provavelmente vai afetar o C2, que provavelmente vai afetar aqui o C4. Então, entre essas duas aqui, a única que não tem qualquer relação é o A3 com A1. A3 depende de A1, ia ter que ter alguma coisa.
Mas não tem nada nem por tabela que possa mostrar aqui que está dependendo uma coisa da outra. Não tem uma linha que chegue, que aponte do A2 para o A3 e do A2 para o A1. Não tem uma relação que nem teve nessa questão da letra D. Então aqui você poderia aqui marcar que a questão que não pode ser inferida da imagem seria a letra C. Tá? Porque você não tem nenhuma relação direta. Essa daqui, que é a letra D, você teria que pensar um pouco, porque você consegue ver uma dependência aqui, digamos assim, por tabela, né? Já que C2 depende de A2 e C4 depende de C2, então provavelmente existe uma dependência entre eles. Mas agora eu vou fazer a seguinte questão no Excel, para você ver essa questão sendo resolvida lá no Excel, tá bom? Vamos lá. Agora vamos aqui na prática. Vamos resolver aquela questão da prova na prática dentro do Excel. Eu estou aqui utilizando o Excel do Office 365, mas para o objetivo aqui de demonstrar o funcionamento, as funções que existem no Office 365 são as mesmas do Office 2010. Eles são muito semelhantes. Então essa não terá problema eu demonstrar para vocês aqui usando o Office 365, ok? Se você for lá no menu Fórmulas, você vai identificar que existem três funções: rastrear precedentes, rastrear dependentes e remover setas. Na questão da prova, falava de rastrear precedentes. Eles deixaram bem claro isso lá, voltando. Eu vou até dar uma limpada aqui na planilha. Ok? E ó, rastrear precedentes foi o que ele ativou. Então vamos voltar para a questão do Excel. Antes de resolver a questão, eu quero mostrar para vocês o funcionamento do rastrear precedentes. Digamos que aqui na célula D4, onde eu estou parado aqui agora, eu digite o valor 10. Já na célula F4, eu queira pegar o valor 10 e multiplicar por 3. Ou seja, essa célula aqui F4, ela precisa da célula D4. A célula D4 é precedente da célula F4. Quando você clicar lá em rastrear precedentes, ele vai te mostrar agora setas indicando que F4 depende de D4. E é isso que ocorreu lá na questão. Ok? Agora, veja um outro exemplo que vai ser importante para a gente resolver a nossa questão. Eu vou dar um Ctrl, eu vou desmarcar aqui, eu vou mandar remover setas. E vou colocar também na célula D5 o valor 20. E vou falar que a célula F4 é igual à soma de D4 e D5. Novamente eu vou colocar aqui o cursor em cima da célula F4 e vou pedir para rastrear os precedentes. Olha só o que aconteceu, gente. Ao invés de eu ter duas setinhas apontando para o F, como se tratava de uma soma, ele pegou as duas células e colocou uma caixinha em negrito em volta daquela célula e colocou apenas uma seta apontando para cá. Ou seja, a célula F4 ela depende de uma fórmula, de um aglomerado das células D4 e D5. Entendeu? Por que é isso importante? Agora eu vou desfazer tudo que eu tinha feito aqui na prova, nesse exemplo, e agora eu vou colocar os valores da prova. Lá no valor da prova, repare que a gente tem o valor 10, 20 e 34. Reparem que aqui tem um quadrado em volta, tá vendo? Olha um quadrado aqui em volta, ó. A gente não havia citado ainda antes, porque a gente resolveu a questão sem ser no Excel, né? E as setinhas apontando. Eu vou mostrar para vocês uma forma que talvez chegue próximo do que eles colocaram na prova, né? Para gerar aquelas setas. Eu não vou poder saber exatamente quais fórmulas que eles usaram, porque na prova não tem como a gente observar essas informações. Mas ele colocou o valor 10, o valor 20 e o valor 34. Na célula C, ele colocou o valor 64, que dá a entender que é igual à soma da célula A1 mais B2 mais B3. Por que eu não coloquei aqui a fórmula soma?
Porque a linha que está vindo uma linha de cada célula. Não está vindo agrupado. Então eu deduzi que a fórmula aqui foi feita dessa forma. A1, A2 e A3. E vou fazer agora aqui, ó, vou mandar rastrear precedentes. Vejam só. Viu? Geraram 3 setas apontando para a célula C2. Voltando rapidamente lá na prova, essas 3 setinhas apontando para C2 a gente já conseguiu. Agora a gente precisa de uma célula em negrito apontando para a célula C4, que está com o valor 98, e que existe um quadrado em volta e que ainda tem a célula C2 que aponta para C4. Como é que eu vou conseguir simular esse valor aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar que a célula C4 depende dessa daqui, então essa daqui eu preciso, ok? E vou somar com essas 3 células aqui, ó, a soma dessas 3 células, porque aí eu vou gerar o quadrado e vou gerar apenas uma seta apontando para cá. Opa! Mas o valor não bateu, hein? Olha lá, o valor não bateu. Mas deixa eu ver se agora eu consigo simular esse valor. Vou mandar rastrear precedentes aqui. Aquelas 3 setinhas que a gente já tinha achado apareceram. Vou clicar aqui. Vou mandar rastrear precedentes. Opa, apareceu um quadrado e uma seta só apontando para aqui, para esse valor 128. Vamos ver lá como é que ficou? Tá muito parecido. 3 setinhas apontando para cá, uma mais grossa apontando para o valor C98. Ó, se vocês repararem aqui, a seta é um pouco mais grossa, então está muito parecido. Ah, mas o valor não bateu, deu 98. Eu posso simplesmente aqui subtrair um valor fixo. Subtrair o valor de 30. 30 deu o valor 98. Ok? Então a gente vê, a gente consegue perceber. Agora eu vou mandar de novo simular rastrear precedentes, porque toda vez que você faz uma alteração na fórmula, as setinhas somem. Eu vou mandar de novo rastrear precedentes e ficou exatamente, ou talvez não seja a mesma fórmula que o concurso utilizou, que a banca utilizou, mas eu consegui simular as mesmas setas, ok? E agora eu vou tentar resolver a questão provando aqui no Excel. Vamos lá. Primeira pergunta lá. C4 depende de A1? C4, que é essa célula aqui, depende de A1? Basta a gente modificar o valor do A1 e saber se vai ter um efeito cascata lá no C4. Então eu vou colocar aqui o valor 11. Opa! Lá aumentou para 100. Só de eu colocar o valor 11 aqui. Porque esse 11 aumentou 1 aqui e também aumentou mais 1 aqui. Decorrente do C2. Então você vê que uma unidade que eu coloquei aqui afetou sim a célula C4. Vamos voltar para o valor 10 aqui. Então a primeira letra, realmente C4 depende de A1. C4 depende de C2? Vamos olhar rapidinho. C4, que é essa daqui, eu vou até dar um destaque, depende de C2? Essa aqui está óbvio, né? Tem até a setinha apontando aqui. Mas vou aumentar aqui um valor aqui na C4. Vou colocar o valor mais 1. Opa! Aumentou para 99. Tá vendo? Lembre-se que quando você modifica o valor da fórmula, as setas somem aqui, mas elas não deixaram de ser precedentes. Ó, elas estão lá. É porque quando você modifica a fórmula, as células somem. Então eu vou apagar de novo esse valor 1. Ok? E também depende. Conseguimos provar isso. A célula A3 depende de A1? A3 não tem nenhuma seta apontando para 1. Você lembra que o 34 não tem nada apontando para o lado de cima, para o A1. Então, essa daqui, vamos ver se vai ter algum efeito. Vou pegar agora, vamos deixar esse daqui sem formatação, né? Branquinho. E ele quer saber o seguinte: se essa célula aqui, a A3, depende de A1, que está lá em cima. É simples, é só a gente modificar o valor de A1 e ver se vai ter algum efeito na célula lá de baixo. Opa, como eu modifiquei aqui os valores, vamos voltar de novo
Lembre-se, toda vez que você modifica qualquer coisa na fórmula, formatação, ele vai lá e some com as setinhas. Eu vou mostrar aqui as setinhas. E vou modificar agora o valor de 10 para 11, para ver se tem algum efeito lá em A3. Não teve efeito nenhum. Continuei com o valor 34, tá vendo? Então, realmente, essa é a questão da prova que está errada, não tem nenhuma dependência. C4 depende de A2? Essa aqui a gente tinha ficado em dúvida também. Será que C4 depende de A2? Se eu modificar agora A2, vai acontecer alguma coisa? O A2 está com valor 20. Então, tá aqui, ó, verdinho. Será que C4, não tem nenhuma seta apontando aqui diretamente do A2 para cá. Mas será que vai ter algum efeito? Eu vou colocar agora o valor aqui, 21. Vou dar Enter e vamos ver se o C4 vai mudar. Opa, mudou para 102. Então, pelas setas apresentadas na prova, a gente, e se você conhecendo também como funciona isso na prática, que é o que eu estou demonstrando agora, você acertaria essa questão. Mas repito, mesmo que você não soubesse nada de precedentes, de dependentes, dessas funções do Excel, você teria grandes chances de acertar essa questão, reparando apenas nas setinhas que foram apresentadas. Questão um pouquinho, né? Eu fiz uma explicação bem detalhada aqui no Excel para vocês, um pouquinho demorada essa primeira questão, mas eu acho que você aprendeu agora um conteúdo novo. Tá bom? Bacana? Resposta correta, letra C. Se você gostou aí dessa apresentação, dessa demonstração aqui do Excel, deixa aí o seu like, contribui para o canal, para a gente poder atingir mais pessoas aí, mais pessoas estarem acompanhando o canal e o canal poder ter um crescimento aí e atingindo mais pessoas. Vamos para agora a questão número 22. E vou continuar nessa pegada, mostrando no Excel e resolvendo a prova. Questão número 22. Numa planilha nova do Excel 2010, foi aplicado à célula D4 um critério de validação na forma de um menu suspenso, por meio da opção Lista do recurso Validação de Dados, disponível na guia Dados. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. 1. Os valores permitidos para a referida célula podem ser definidos por uma lista digitada manualmente? 2. Os valores permitidos para a referida célula podem ser definidos por região como, por exemplo, A1 até B5. E 3. Se a célula D4 for copiada com Ctrl+C e colada com Ctrl+V na célula G3, a validação passa a ser aplicada também para G3? Está correto o que se afirma em. Aí letra A, B, C, D e E. Bom, eu vou julgar aqui essas questões e vou logo em seguida mostrar para vocês no Excel o porquê da resposta, por que ela é verdadeira ou por que é falsa. Essa daqui não teria como você deduzir, que nem foi na questão anterior, só de olhar, né, só de ler a questão, você não conseguiria, de repente, deduzir a resposta. Na outra, as setinhas denunciavam que a gente poderia, de repente, até acertar a questão mesmo não conhecendo o Excel. Aqui já é um pouquinho diferente. Então vamos lá. Os valores permitidos para a referida célula, então ele falou que tem lá, né? Tem a coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. E tem a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Então lá na célula D4, que é mais ou menos aqui assim, onde as duas se encontram, eu vou digitar, eu quero fazer uma validação de dados a partir de uma lista. Então, o que eu entrar nessa célula vai ser a partir de uma lista pré-definida. Só que essa lista ele quer saber se pode ser definidos por uma lista digitada manualmente. Então, essa resposta aqui eu já vou adiantar para vocês, antes de mostrar lá no Excel, e a resposta aqui é verdadeira. Os valores permitidos para a referida célula podem ser definidos por região, como por exemplo A1 a B5. Então ele está falando aqui, ó, faz de conta que os valores que são para essa célula aqui, eu posso tirar esses valores de A1 até B5. Digamos que os valores estão aqui.
E eles vão ser apresentados aqui dentro dessa célula para eu escolher. É isso que ele está dizendo aí nessa questão. Resposta: falso. Isso não é possível. Vou demonstrar para vocês na prática. E se a célula D4 for copiada com Ctrl C e Ctrl V, a lista vai junto? A validação passa a ser aplicada também para G3? Então aqui eu tenho a coluna E, F, G. Lá na linha 3, que é mais ou menos aqui, se eu der o Ctrl C e Ctrl V dessa célulazinha aqui, vai vir junto também a validação que foi feita? Isso daqui também é verdadeiro. Ok? Respondi aqui as questões, mas vou mostrar para vocês agora lá no Excel na prática. Ok? Então a célula de referência que ele falou aqui, vamos só deixar marcado, foi a célula D4. Vamos lá, célula D4. Vamos para o nosso amigo Excel. Está aqui o Excel. E vamos lá para a célula D4. Ele falou assim, lá na aba dados, validação de dados, então a gente tem aqui ó, dados. Lembrando que eu estou usando o Excel do Office 365. Mas essa mesma função já existe lá no Excel 2010, que é o que a prova fez referência, tá bom? Então lá em dados, existe aqui ó, o botãozinho chamado validação de dados. Ao clicar em validação de dados, você tem a opção aqui de criar uma lista. Validar a partir de uma lista. Ele perguntou, eu posso validar esses dados para esse campo de uma lista digitados, né? Que foram digitados manualmente? Existem duas formas de digitar manualmente. Eu vou mostrar uma para vocês aqui, depois vou mostrar outra. Digamos que aqui na célula D4, vamos colocar num contexto, né? Faz de conta que você está preparando aí seu guia de estudos. Digamos que aqui a gente tem aqui a coluna aqui de dias da semana, segunda, terça, quarta. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo mais prático, né? Até para você usar no dia a dia. E lá na célula D4 ele falou assim, ó, eu quero que seja validado aqui o que eu vou estudar nesses dias a partir de uma lista. Então vamos colocar aqui, ó, matemática. Você vai estudar matemática, vai estudar português, vai estudar inglês, vai estudar direito administrativo e por aí vai. E aí, você quer que aqui você, na hora de você for montar a sua grade de estudos na célula D4, você quer que você só possa digitar valores que existam aqui, que você precisa estudar. Então eu vou colocar aqui na célula D4 o cursor, vou clicar lá em validação de dados e vou falar que eu quero validar isso aqui a partir de uma lista. Essa lista, ela está onde? Ela foi digitada manualmente, não foi? Ela foi digitada manualmente aonde? Vou escolher aqui, ó, é aqui que ela foi digitada. Ó. Você poderia até ter uma planilha lá embaixo, só para você colocar colunas que você quer validar. Mas eu peguei aqui na própria planilha. E vou dar Enter. E vou dar OK. Ó, repare que agora, na hora que eu estiver montando a minha grade horária, eu só vou poder escolher entre essas opções, matemática, português, inglês e direito administrativo. Eu não vou poder digitar nada fora da lista. Eu quero estudar, sei lá, economia. Vou dar Enter. Ó, deu um erro para mim, porque eu estou validando a partir de uma lista. Só poderia ser uma das 4. Ou seja, eu só posso escolher uma dessas aqui, ó, inglês. Eu posso até digitar manualmente também, ó, em inglês. Ele vai aceitar porque está dentro da lista. Então, a gente consegue validar manualmente? Consegue. Acabei de provar a questão 1. Só que pode ser também, existe uma outra forma de você validar os dados da lista digitando manualmente. Você não precisava ter criado uma coluna aqui, que nem eu fiz. Você poderia clicar lá em validar dados. Clicar lá em validar dados. A partir de uma lista. Ao invés de eu escolher uma área da planilha, eu poderia ter colocado aqui, ó, por exemplo, inglês, português, e vou colocar uma diferente ali daquela que está no Excel para vocês verem que mudou. História. Separado por ponto e vírgulas. E vou dar OK. Opa, não pode ter o igual. Inglês, português, história. OK. Olha só como é que a lista agora mudou. Inglês, português, história. Eu também digitei manualmente. Só que eu não puxei de uma célula, de uma área. Entendeu?
Aqui, na verdade, ela está fixa lá na validação de dados. Aqui, ó, já coloquei aqui. Então, tanto um quanto o outro, eu entendo, no meu entendimento, que foram digitadas manualmente. Uma eu digitei manualmente na própria planilha e outra eu digitei aqui dentro da própria fonte. Eu posso fazer isso. Vou voltar aqui para a área e vou dar Enter. Tá bom? Olha lá. Qual que é a vantagem de eu colocar numa lista fixa, né? Vamos extrapolar um pouquinho da prova, né? Isso aqui é uma dica de Excel. De eu buscar de uma lista ou eu buscar aqui da planilha do Excel? Porque aqui eu posso simplesmente vir aqui e mudar e já vai trocar. Por exemplo, não quero mais. Eu quero que seja validado, não era em inglês. Era, digamos, direito constitucional. Na hora que eu vier aqui para a lista, ó, já não vai ter mais inglês. Vai tá aqui, ó, direito constitucional. Em inglês deixou de ser válido. Se eu digitar em inglês agora, já não vai aceitar mais. Então, essa seria uma vantagem. Então, letra A, voltando lá na prova, a 1 realmente é verdadeira. A gente conseguiu pegar de uma lista digitada manualmente. Agora ele está falando o seguinte: eu poderia estar validando ali, naquele campinho do Excel, nesse campo aqui. Ao invés de eu estar selecionando de uma coluna só, de uma região, o que é uma região? Ele falou de uma área, né? Como é que é o nome que ele utilizou? Os valores permitidos poderia ser uma região, como por exemplo A1 até B5. Então, olha só, gente. Eu respondi já que não, mas mostrando para vocês no Excel. Então ele quer de 1 até B5. Então eu poderia digitar aqui, por exemplo, no B1, História, Geografia, colocar matérias aqui que nem cai em prova, só cai no Enem. Inglês, que não tem mais ali. Que mais? Economia, administração pública. E assim vai. E colocar mais um aqui, administração geral. Pronto. E ele quer saber se eu posso usar essa célula aqui, usar o validar de dados de uma região. Em vez de selecionar só uma coluna, selecionar uma região. Vocês vão ver, olha só, ele deixa até você selecionar, mas na hora que você confirmar, vai dar erro. E a mensagem está pequenininha aí, talvez vocês não consigam ler, mas está falando o seguinte: a fonte de lista deve ser uma lista delimitada ou uma referência a uma única linha ou coluna. Então você não pode fazer referência a mais de uma linha ou uma coluna, que é o que a gente chama de região. Então não pode, por isso lá é falso. Eu poderia escolher ou a coluna B, ó, ele vai aceitar, História, Geografia, Inglês, Economia, ou eu poderia escolher a A, mas nunca as duas colunas ao mesmo tempo. Ok? Nunca as duas colunas ao mesmo tempo. Então vou apagar essa daqui e aqui eu estou fazendo referência à letra A, a coluna lá A, as opções. E agora ele falou assim: digamos agora eu quero validar também para quarta-feira, que é na letra G3, eu quero dar um Ctrl C aqui, Ctrl C, acabei de dar, ó, ficou circulando lá, e dar um Ctrl V na G3. E a lista vai junto? Vai, tá aqui, ó. A lista tá aqui. Tá vendo? Então eu posso dar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, colocar na minha grade todinha uma lista de validação. E aí em cada uma eu vou estar validando. Não, aqui eu quero português, amanhã, terça-feira, eu vou estudar administração, vou estudar administração geral, aqui eu já vou estudar direito constitucional. A lista, ela vai junto. Você faz uma vez só para uma célula e você pode copiar também fazendo assim, né? Que também funciona, ó. A lista vem junto também. Tá bom? Mas a questão está correta. E aí a gente demonstrou no Excel que a questão, que a resposta correta vai ser a letra, o que está correto em 1 e 3. 1 e 3 somente. A que ficou de fora foi a 2. 1 e 3 somente. Letra D. Provamos aí dentro do Excel. Letra D. Mais uma vez, se você gostou dessa correção na prática, né, mostrando ali no Excel como é que faz, você agora vai ter uma planilha mais sofisticada na hora que você for montar a sua grade horária, fazendo validação de dados. Se você gostou dessa dica da correção, deixa aí seu like, acompanhe o canal
Sempre teremos aí mais correções e mais dicas para vocês que estiverem inscritos aí no canal. Vamos agora para a questão número 23. Questão 23. João trabalha com muitas planilhas do Excel e costuma imprimir certas páginas que são anexadas a relatórios ou arquivos históricos. Assim sendo, é importante que no ato da impressão sejam incluídos no cabeçalho ou no rodapé itens como 1. Data e hora. 2. Nome do arquivo. 3. Caminho completo, ou path, do arquivo. E 4. Número de páginas. De modo que cada relatório seja claramente identificado. Na guia Design, isso pode ser feito automaticamente pelo Excel para os itens 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e 3 somente, e algumas combinações possíveis aqui. Ele pergunta da letra A até a letra E. Bom, essa questão, as outras questões a gente levou um pouquinho de tempo, né? Que eu acabei ensinando um pouquinho de Excel, mostrando as funções para vocês na prática. Nesse caso aqui, eu vou mostrar também no Excel, mas eu não preciso fazer nada, não é uma função que eu terei que fazer, eu só vou mostrar para vocês o que é possível e o que não é. Vou mostrar para vocês isso lá no Excel. Dentre as possibilidades que eles colocaram aqui, é possível no cabeçalho ou no rodapé eu colocar data e hora? Verdade, é possível. É possível colocar o nome do arquivo? Verdade, é possível. Caminho completo, path, do arquivo, é possível? Também é verdade. Número de páginas, é possível colocar? É verdade também. Ou seja, tudo isso daqui é verdadeiro. Tudo isso daqui você vai conseguir fazer lá dentro do Excel. Ele fala que está na guia Design. E você consegue fazer isso então para quais itens? Para os itens 1, 2, 3 e 4. A resposta correta, letra A. Mas agora eu vou mostrar na prática para vocês. Eu não preciso aqui, na verdade, né, fazer nenhum cálculo nem nada. É só uma questão de demonstração onde é que aparece isso lá no Excel. Lembrando para vocês que eu estou no Excel do Office 365, mas lá no Office 2010 existem as mesmas funções, tá? Eu verifiquei, é uma coisa que não modificou. Modifica um pouquinho o nome daqui, o nome dali, mas é a mesma coisa. Por exemplo, lá falou que estava na guia Design. No Office 2010, realmente eles chamam de Design. Mas aqui, a gente conhece no Office 365, é no layout de página, configuração de página. Vou lá configurar a página. E tem aqui a opção, a gente tem uma guia chamada cabeçalho e rodapé. Aqui estão as funções de cabeçalho e rodapé. Mas essas opções já estão desde o Office 2010. Bobear até no Office mais antigo, eu acho que já tinha essa função. No Office 2003, eu acho que já existia essa função. E ele falou que lá a gente tem, foram 4 coisas que ele citou, né? 4 itens. Então você pode tanto personalizar o cabeçalho, que vai aparecer essa tela aqui para você, ou você vai personalizar o rodapé, que também é a mesma tela com as mesmas funções, só que um vai aparecer na parte inferior da impressão e outro na parte superior. Então, o primeiro item lá, vamos lá, o que ele falou? Eu posso inserir data e hora? Vamos ver aqui no Excel. Data e hora. Está aqui, ó, inserir data, inserir hora. Então eu poderia incluir aqui na parte esquerda do cabeçalho, por exemplo, ó, data. Ele vai colocar aqui esse código aqui, ó, e data e hora. Consegui colocar. Agora, ele falou, posso colocar o nome do arquivo e o caminho completo do arquivo? Já vamos ver as duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem, ó, inserir o caminho do arquivo. Vou colocar aqui no meio do cabeçalho o caminho do arquivo. E ele também falou e o nome do arquivo. Vou colocar logo na frente do caminho o nome do arquivo. Consigo também, as duas funções estão aqui. E por último, ele falou se eu consigo colocar o número de páginas. Ele não falou o número da página, o número de páginas. Ou seja, se o documento tiver 60 páginas, ele vai colocar assim, ó, tem 60 páginas. É diferente de falar número só da página. Mas, independente disso, o Excel tem os dois. A gente tem aqui, ó, do lado direito você pode colocar, ó, eu estou na página 5 de tantas páginas. Aí eu vou colocar o número de páginas aqui. Número de páginas.
Então eu estou na página 5 de 60, 6 de 60. Então na hora que você for imprimir seu documento, vai estar lá cada página, o número total de páginas. Então todas as opções aqui são possíveis no Excel. Tá joia? Fizemos aí a questão número 23. Não tive que fazer nenhuma demonstração mais detalhada. Vamos agora para a próxima questão número 24. Questão 24. A respeito dos mecanismos de proteção do Excel 2010 para planilhas, pastas de trabalho e arquivos, analise as afirmativas a seguir. A proteção que impede que outras pessoas abram o arquivo pode ser feita por meio de senha de proteção, digitada no curso dos procedimentos para salvar o arquivo. Novamente, eu vou colocar aqui já as respostas dos itens e depois vou mostrar para vocês na prática no Excel. Isso daqui é verdade. Quando você for salvar o seu arquivo, você consegue já nesse momento impedir que outras pessoas abram o arquivo, no momento de salvar o arquivo. No caso da proteção de pastas de trabalho, proteger a estrutura significa impedir a movimentação, exclusão e adição de planilhas. Então, no caso da proteção das pastas, significa impedir essa movimentação. Novamente, vou colocar aqui verdadeiro. E depois vou mostrar para vocês no Excel. E a proteção de planilhas objetiva. A proteção de planilhas objetiva, a proteção de células, isoladamente ou em conjunto, de certas operações como, por exemplo, alterar uma fórmula ou usar o comando classificar na guia dados. De novo, está correto também. Então, nessa questão aqui, a gente pode dizer que os três itens são verdadeiros. Está correto o que se afirma na letra C. 1, 2 e 3. Vou agora mostrar para vocês na prática no Excel. Bom, no Excel, se eu clicar aqui no botão salvar, ele já vai me dar a opção de salvar e já poder também bloquear a planilha para que ninguém abra mais o arquivo. Se eu clicar aqui no salvar, eu não vou clicar, eu vou fazer o seguinte, eu peguei o print screen da tela para a visualização ficar melhor, ok? Então eu vou pegar aqui para vocês e vou mostrar a tela de salvar do Excel. É essa daqui, ó. E aí eu consigo dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Então reparem que quando você clica em salvar, vai digitar o nome do arquivo, e aí lá tem o tipo de arquivo, aparece essa caixinha de diálogo com opções gerais. Que você pode digitar uma senha de proteção para quem for abrir o arquivo e senha de gravação para aquelas pessoas que forem alterar. Se você colocar senha de proteção, digamos que eu coloque a senha 1, 2, 3 e 4. Quem souber a senha 1, 2, 3 e 4 vai conseguir abrir o arquivo. Agora, se você colocar uma senha diferente de gravação, você coloca a senha 5555. Mesmo que a pessoa saiba a senha de proteção, ela vai conseguir ver o arquivo, mas ela não vai conseguir alterar. Se ela não souber a senha 555, ela não vai conseguir gravar. Então, no momento de salvar, se você clicar aqui nesse botão aqui chamado ferramentas, vai aparecer a opção para vocês, opções gerais, para você poder configurar o salvamento do Excel. Então, quando na questão a gente tem o seguinte, deixa eu tirar aqui a telinha da frente, o print screen aqui da frente. Quando no Excel a gente tem dizendo que a proteção impede que outras pessoas abram um arquivo e ela pode ser feita no momento de salvar, é verdade? Sim, no momento de salvar. Claro que existe um outro caminho que você já pode configurar isso antes do salvar. Também tem uma opção e você já vai lá e configura a opção de colocar essa senha antes, ok? Mas é viável sim. Já no item 2, ele está falando de proteção de pastas de trabalho. Agora essa daqui eu vou mostrar direto no Excel para vocês. A tela não é tão pequena assim. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó.
Quando a gente vai na guia revisão, e isso aqui, lembre-se que eu já falei para vocês, eu estou usando o Office 365, mas o Office 2010 também já tinha essa opção de proteger planilha e proteger pasta de trabalho. Na questão 2, ele falou de proteger pastas de trabalho, que significa proteger a estrutura, significa impedir a movimentação, exclusão e adição de planilhas. Reparem que até agora eu não cliquei aqui no ícone que fica lá em cima, ó, proteger pastas de trabalho. Então eu posso clicar nesse maisinho aqui embaixo, ó, vejam que eu tenho aqui planilha 1. Vou clicar no mais aqui, ó, e vou criar planilha 2, tá vendo? Agora eu tenho duas planilhas aqui no Excel, planilha 1. Que aí eu vou colocar aqui o valor 1, 2, 3 e planilha 2, que está até com menos 1 aqui, deixa eu aumentar o zoom dela aqui, ó. E está com valor 2, 3, 4. Então reparem que eu estou com duas planilhas abertas aqui, ó. Planilha 1, planilha 2. E eu posso trocar essas planilhas de lugar. Eu posso pegar a planilha 2, arrastar para o lado aqui, ó, e colocar no lugar da planilha 1. Invertir a ordem das planilhas aqui, ó. Posso também chegar, clicar com o botão direito e aqui tem a opção de excluir a planilha. Então eu posso criar, por exemplo, a planilha 3, botão direito e excluir a planilha 3. Já excluí. Veja que aqui eu posso fazer qualquer coisa na planilha. O recurso de proteger pasta de trabalho serve para você habilitá-lo. Você vai clicar nele. E ele está protegendo o quê? A estrutura. Proteger pastas de trabalho para a estrutura. E vai pedir uma senha, que é opcional. Ok? Você pode colocar uma senha ou não. Só de você clicar em proteger, vou dar um OK aqui, ó, esse botão já vai ficar apertado. Veja que ele ficou aqui destacado, ficou apertado. E aí você pode impedir que alguém faça alguma besteira na sua planilha. Você está protegendo a pasta de trabalho de alguém fazer alguma besteira. Veja que agora o botão ficou apertado. Eu não coloquei senha, nem precisa. Só para demonstrar para vocês. Agora veja que eu vou clicar na planilha 2, planilha 1. Consigo trocar, mas eu não consigo mais fazer a movimentação, ó, inverter a ordem das planilhas. Eu não consigo mais clicar com o botão direito e excluir, ele ficou desabilitado. Eu não consigo mais renomear a planilha, ou seja, eu não consigo fazer nada mais em relação a essa estrutura da planilha, o número de planilhas que existem, e foi isso que ele disse. Quando você utilizar a pasta de trabalho, vai impedir a movimentação, a exclusão e a adição de planilhas. Eu não consigo mais fazer nada disso. Voltando lá, ó, se eu clicar nesse botão mais, ele já está cinza aqui. Ó. Eu não consigo mais adicionar planilha 3, planilha 4, planilha 5, porque eu habilitei esse botão. A partir do momento que eu desabilitar, olha lá, vou desabilitar. Ele não está mais apertado. Eu não coloquei senha, eu não precisei digitar senha. Voltou a funcionar o botão de adicionar planilhas. Desbloqueia a estrutura. Isso aqui é justamente para evitar que algum desavisado que for mexer na planilha bagunce com a sua planilha, adicione outras. Então você pode colocar essa proteção de pasta de trabalho. E por último, relacionado à proteção, ele está falando da proteção de planilhas. Não está falando mais de proteção de pasta de trabalho, está falando da planilha em si. Qual que é a diferença, né? E aí ele fala que proteger planilhas é você proteger certas operações, como alterar fórmula. Então vamos voltar lá. Quando você protege a pasta de trabalho, que nem eu protegi aquela hora, proteger a pasta de trabalho. Não vou colocar senha, voltando lá. Eu posso continuar digitando na célula 5, 6. Eu só impedi agora de eu excluir alguma planilha lá de baixo. Ó. Não posso excluir mais. Isso serve à proteção da pasta de trabalho. Mas não impede você de digitar um dado na planilha. Já a proteção de planilha é justamente para essa função, você proteger o conteúdo, a edição do conteúdo. E aí você vai ter essa tela e você pode colocar uma senha, 1, 2, 3, 4. E a partir do momento que você colocar essa senha, toda a sua planilha vai estar bloqueada. A única coisa que está permitindo você fazer por padrão é você selecionar células bloqueadas e selecionar células desbloqueadas.
Mas você não vai poder formatar, você não vai poder mexer na fórmula, você não vai poder fazer absolutamente nada se você não souber a senha. Vou dar um OK, vou confirmar a senha 1, 2, 3 e 4 e vou tentar agora digitar qualquer coisa aqui, ó. Não deixa, fala que a célula está protegida. E você pode proteger só uma parte da planilha, você não precisa proteger ela totalmente. A princípio, né? Ou seja, inicialmente, quando você começa a utilizar a planilha, quando você protege, se protege ela como um todo. Mas você consegue também, você sabendo a senha, permitir a edição de certos intervalos. Quer dizer, eu vou proteger a planilha. 1, 2, 3, 4. Proteger a planilha. Eu posso falar assim, ó, esse pedaço aqui o usuário pode mexer. E eu vou lá e permito a edição desse intervalo. Eu falo, ó, esse intervalo aqui é permitido. Ok. Não preciso digitar senha nem nada. Ok. E mando aplicar. Quando eu proteger a planilha, você vai ver que eu tenho lá a senha 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Proteger a planilha. 1, 2, 3, 4. Ó, ela está protegida. Mas aquela região ali, ó, que eu tinha colocado como desprotegida, eu vou poder editar. Ó. Mudei para o valor 5. Tá vendo? Eu vou lá e posso mudar a cor. Posso aumentar o tamanho da. Posso modificar a fonte. Na verdade, eu não desprotegi tudo, né? Na verdade, eu só permiti a edição. Mas eu consigo alterar outras partes. Por quê? Porque eu usei desproteger planilha. Mas isso nem era questão da prova. O que eu queria mostrar para vocês é que a questão está certa ao dizer que a função de proteção de planilhas protege isoladamente ou em conjunto certas operações, como, por exemplo, alterar uma fórmula ou o comando classificar na guia dados. Todos os 3 itens estão corretos. Resposta correta dessa questão é letra C. Então, se você está gostando dessa correção, né, com exemplos práticos utilizando o Excel, deixa aí seu like, se inscreva no canal, acompanhe aí o Estude Comigo Brasil. Vamos para a questão agora número 25. Questão número 25. Saímos do Excel, agora vamos para o Word. No Word 2010 é possível trabalhar com diferentes modos de exibição de documento. Assinale a lista completa oferecida na guia exibição. A. Estrutura de tópicos, layout da web, layout de impressão, leitura em tela inteira. Letra B. Estrutura de tópicos, layout da web, layout de impressão, leitura em tela inteira, rascunho. Letra C. Estrutura de tópicos, layout da web, layout de impressão, nova janela. Letra D. Estrutura de tópicos, layout de impressão, leitura em tela inteira, rascunho. E letra E, layout da web, leitura de impressão, leitura em tela inteira e rascunho. Nessas 5 questões, a diferença é o quê? Uma hora ele coloca uns itens a mais, outra hora coloca outros itens a menos. Então, mas trabalharam com essa variação. O que você precisa saber é quais que realmente existem no Word e quais que não existem. Eu vou apresentar para vocês aqui. Antes de mais nada, né, vou fazer que nem eu fiz com o Excel, eu já vou responder. Essa aqui que tem mais opções, estrutura de tópicos, layout da web, layout de impressão, leitura em tela inteira e rascunho, é a resposta correta. Temos todas essas opções aqui no Office, no Word 2010, mas eu vou mostrar para vocês aqui na demonstração prática no Word do Office 365, que tem as mesmas funções e no 2010 também já tinha. Tá bom? Vamos lá para a prática. Vamos lá mostrar no Word. Aqui está o Word. Nós temos vários menus. No menu Exibir, existem as formas de exibição. Aqui nessa área, você vai dizer se você quer ver 2 páginas, uma do lado da outra, se você quer ver vertical, se você quer com mais um ou com menos um. E dentre as opções do Word, na verdade, aí, ó, repetindo. Se você quer ver lado a lado, se você quer aumentar o zoom ou diminuir, se você quer. Bom, várias funções, inclusive aquela de nova janela que ele citou em uma das questões lá. Mas a opção correta
Mais completa seria essa daqui. Modo de leitura, layout de impressão, layout da web, rascunho e estrutura de tópicos. Esses são os modos de exibição. Vou até recortar ele aqui e vou colar lá do lado da questão da prova, para você ver que bate com os modos de exibição que ele propôs. Modos de exibição. Modo de leitura, estrutura de tópicos, que foi o primeiro, está aqui. Estrutura de tópicos. Layout da web, está aqui? Está aqui. Layout da web. Layout de impressão, está aqui? Layout de impressão. Cadê? Layout de impressão. Modo, layout de impressão, está aqui. É o que está já destacado. Leitura em tela inteira, que é o modo de leitura. Tá? No Office 365 tem um pouquinho diferente o nome, mas é o tela inteira. Vou voltar lá no Word para vocês verem. Na hora que eu clicar no modo de leitura, ele vai apresentar ele na tela inteira. Ó. O nome é um pouquinho diferente lá do Office 2010, mas é esse daqui. E qual seria a outra opção? Rascunho. Está aqui também a opção de rascunho. Então, todos esses 5 itens são modos de exibição de documentos. O nova janela que aparece aqui, ó, nessa questão letra C, não faz parte do modo de exibição. É você abrir um outro Word para trabalhar com o documento em um Word separado, como se fosse um Word separado. Mas não é um modo de exibição. Por isso que essa questão letra C estaria errada. Porque aqui fala de estrutura de tópicos, layout da web, ok, esses 3 existem. Em nova janela também existe essa função, mas ela não faz parte do modo de exibição, que é o que está escrito aqui. Tá bom? Voltando lá no Word para tirar essa dúvida com vocês, olha só. Onde está aqui o janela aqui, ó? Nova janela. Abra uma segunda janela de documento para que você possa trabalhar em diferentes locais ao mesmo tempo. Ou seja, você vai trabalhar com outro documento. Não é uma forma de você exibir o documento atual. É para você abrir um outro Word, trabalhar de forma separada, apartada aí do que você vem trabalhando. Voltando então para a questão. Vamos lá. Resposta correta, letra B. Questão 26. Sobre o comando substituir, disponível na guia Página Inicial do Word 2010, considere as ações a seguir. 1. Usar caracteres coringa? É possível. Incluir o tipo de fonte no critério de localização. Localizar uma quebra de linha manual. Ignorar caracteres de pontuação. Diferenciar maiúsculos e minúsculos. São possíveis as ações mencionadas nos itens? Respondendo aqui para vocês. Todas. 1, 2, 3, 4, 5. Letra E. Reparem que a banca ela teve uma tendência de colocar todas as opções. E se você ficou na dúvida em alguma delas, falou assim, não é possível que sempre vão colocar todas. Pois é, eles fizeram isso. Praticamente todas as questões que a gente resolveu, questão 25, as demais, sempre eles davam várias opções e a resposta correta era aquela mais completa, aquela que tinha todas as opções, para ver se você realmente conhece a ferramenta. Vou mostrar para vocês aqui, na prática, lá no Word, esses itens. Vou fazer agora o contrário. Eu vou dar um print screen aqui no que ele está sugerindo na questão. Vou lá para o Word e vou mostrar para vocês aqui item a item aqui dessa questão aqui que eles colocaram lá. Usar caracteres coringas. Ah, ele falou que estava no substituir. Onde é que a gente clica no substituir? A gente aperta o botão. A gente tem uma tecla de atalho que significa Ctrl U, que é o substituir. Ele falou que estava dentro da página inicial. Aqui, ele aqui, ó. Também está aqui, ó, substituir. Poderia clicar com Ctrl U. E aí ele falou algumas coisas. Eu posso usar caractere coringa no Word? Então, se você clicar aqui na opção mais, olha só. Você tem uma opção aqui de você marcar usar caracteres coringa. Você pode usar caracteres coringa. Você sabe o que é caractere coringa? Digamos assim, ó.
Vou fazer um exemplo com vocês aqui. Vou digitar algumas palavras aqui no Word. Vai, pai, tai, ai, cai. Digamos que eu quero que todas essas palavras que estão aqui fiquem todas com a palavra cai, 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 cai. Eu fui digitando durante um texto e digitei errado, onde eu tinha que digitar só a palavra vai ou cai, entendeu? E aí eu vou usar um caractere coringa para substituir em todos os lugares. Eu vou lá dar um substituir, Ctrl U, né? Então eu vou lá pelo menu e vou colocar aqui, ó, eu quero substituir interrogação, que eu não sei qual que é a primeira letra que eu digitei, mas eu sei que eu digitei errado. E tem I depois. Eu quero que todas elas fiquem com a palavra pai. Pronto. Qualquer coisa que tenha A com pai. Se eu não marcar essa opção aqui, o que, que vai acontecer? Nada. Vou mandar substituir tudo. Ó. Não, fizemos zero substituições. Aconteceu nada. Por quê? Porque ele não achou uma palavra chamada interrogação I. Ele tratou isso aqui como se fosse uma palavra. Agora, se eu falar que eu quero usar o caractere coringa, a interrogação é um dos caracteres coringa que serve para você indicar um caractere. Vamos localizar a próxima? Ó, ele achou o vai. Deixa eu aumentar aqui a fonte aqui, né? Mas olha lá, ele achou o vai, eu vou mandar substituir tudo. Ok. Repare que todas as letras, deixa eu dar uma fonte grande aqui. Todas as letras ficaram com pai, porque eu usei o caractere coringa. Então a primeira opção, ok. Usar caracteres coringa pode. Eu posso incluir o tipo de fonte no critério de localização. Então eu vou digitar aqui, ó. Isso aqui é fonte Calibri. Eu vou colocar aqui pai com fonte Calibri e pai. E vou colocar aqui a fonte Times New Roman. Times New Roman. E essa daqui tudo é Calibri. Ok? E vou dar lá o Ctrl U. Vou mandar substituir. Ele quer saber se eu posso, no localizar, não é isso? Incluir o tipo de fonte no critério de localização. Ó, eu quero localizar pai, mas só pai que esteja com a fonte. Aí eu vou clicar aqui, ó, em formatar fonte, com a fonte o quê? Times New Roman. Eu quero, onde ele achar fonte Times New Roman, eu quero que ele substitua por mãe. E aí eu vou mandar substituir tudo. Olha só que legal. Ele só substituiu onde ele tinha a fonte Times New Roman, no localizar. E não substituiu nos outros lugares que também tinha a palavra pai, só que estava com a fonte Calibri. Então, o Word consegue fazer um, consegue fazer o dois, consegue localizar uma quebra de linha manual. Para quem não sabe o que é uma linha de quebra manual, eu vou habilitar aqui ó, os caracteres ocultos. Toda vez que você digita um texto, você está digitando um parágrafo. Esse aqui é um parágrafo com 3 linhas. Mas digamos que você queria que essa linha aqui, ó, ela acabasse antes. Eu quero quebrar essa linha, mas eu quero que continue sendo do mesmo parágrafo. Ou seja, quando você pega um parágrafo, você pode pegar esse parágrafo e puxar, por exemplo, ó, todo parágrafo começa um pouquinho mais na frente. Ok? Todo parágrafo começa um pouquinho mais na frente. Agora, se você colocar uma. Se você der um enter aqui, ó, o de baixo vai virar um parágrafo também. Isso aqui também. Não era isso que eu queria. Eu quero que ele continue sendo o mesmo parágrafo. Então você usa uma quebra de linha manual. Que aí é o Ctrl. E agora? Ctrl Enter? Não, Ctrl Enter é quebra de página. Mas a gente pode ir aqui pelo menu inserir. Inserir. Quebras de linha. Deixa eu ver. A gente consegue visualizar aqui no substituir. Ah lá, ó. Caracteres especiais. Quebra de linha manual. É o Ctrl L. Então, você pode fazer sim o que ele colocou lá no texto. Eu posso localizar uma quebra de linha manual. Eu vou dar um Ctrl L aqui. Quebrei essa linha. Opa. L minúsculo. Ctrl L. Ixi, não é Ctrl L. Alt L.
Quebra de página. Nossa, faz tanto tempo que eu não uso aqui o quebra de linha manual. Inserir. Ah, como é que eu controlo? Como é que é uma quebra de linha manual, gente? Shift Enter. Isso, Shift Enter. Então você pode achar, esse aqui eu quebrei a linha manual, mas não mudei de parágrafo. Veja que a linha de baixo não começou com a margem de um parágrafo, com a margem aqui à esquerda, ó, a margem do parágrafo aqui, ó. Só essa aqui que está mudando, porque essa linha de baixo continua fazendo parte do parágrafo. Eu só quebrei a linha, eu não dei um parágrafo novo. E esse símbolo, que é um símbolo que não aparece na impressão, é não imprimível, ele pode ser localizado. Você vai falar assim, não, onde eu coloquei quebra de linha manual, eu quero substituir por uma palavra, ou eu quero dar um destaque. Então, tem como localizar isso? Tem. É só você ir aqui ó, no localizar, pedir para localizar caracteres especiais. Localiza para mim a quebra de linha manual. Aqui, ó, localizar quebra de linha manual. E substitui por outra quebra de linha manual. Só que antes de você quebrar a linha, eu quero que você coloque a palavra estude comigo. Ele vai procurar a quebra de linha manual, vai colocar estude comigo e vai quebrar a linha manualmente. Ok? Eu vou colocar isso, estude comigo. Então vamos lá, substituir tudo? Ok. Olha lá, apareceu estude comigo. O caractere quebra de linha manual está lá. Está aqui, continua ele aqui. Porque eu troquei um pelo outro. E fez direitinho. Então também é possível você fazer quebra de linha manual. Ignorar caracteres de pontuação é mais uma opção que tem aqui. Você pode ignorar os caracteres na hora que estiver procurando palavras. E você ainda pode, por último, diferenciar maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, se você usar essa opção diferenciar maiúsculas e minúsculas, se eu mandar substituir a palavra pai diferenciando maiúscula e minúscula, deixa eu limpar aqui a formatação. Limpar a formatação. Ok. Eu quero substituir pai por tio. Mas só aquele pai que está do jeitinho que eu digitei. Então estou diferenciando maiúsculas de minúsculas. E mando substituir. Ele só substituiu o quê? Esse pai que estava aqui no meio. Ó. Somente aquele pai que estava diferenciado. Se eu não marcasse essa opção, todos esses outros aqui ó, iam virar tio também. Iam ser substituídos pela palavra tio. Então, demonstrado aqui no Word, tá bom? A gente estava esquecendo aqui como é que usava a quebra de linha manual, é o Shift Enter, tá bom? Shift Enter. Tava demorando aqui para poder usar a quebra manual, atrasei um pouquinho. Mas é isso aí. Encerramos mais uma questão número 26, resposta correta, letra E. Questão 27. No contexto do acesso às redes sociais, a conexão de celulares com computadores de mesa ou notebooks tem sido largamente empregada, como no caso do WhatsApp. Nesse caso, o processo de reconhecimento e autenticação entre o computador e o celular está baseado a. Na senha do WhatsApp. B. Num cabo USB que conecta os dois aparelhos. C. Num código numérico que é enviado via e-mail. D. Num QR Code exibido no computador e lido pela câmera do celular. E. Numa conexão Bluetooth entre dois aparelhos. Quem só utiliza o WhatsApp pelo telefone talvez possa já pode ter tido dificuldade nessa questão. Se alguém alguma vez já usou o WhatsApp Web, ganhou uma questão de graça, né? Então foi uma questão dada porque você faz esse procedimento, você sabe qual é a resposta. Agora, essas outras opções de senha do WhatsApp é mais questão de segurança, de bloqueio, né? Não é uma questão de conexão quando você quer conectar o computador com o WhatsApp Web. É o que ele citou aqui, ó. Como no WhatsApp, utilizando computadores de mesa. No caso do WhatsApp, chama WhatsApp Web.
Verdade, WhatsApp Web. Ok? E aí a tela de conexão é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu dei um recortar aqui, mas está aqui, ó. É essa tela aqui. Ela pede exatamente um QR Code. Aqui, QR Code. Tá bom? Então a resposta correta aqui seria letra D. Questão correta, letra. Não tem muito o que discutir nessa questão. É realmente você já ter acessado a funcionalidade ou não. Não tem muito o que demonstrar. Questão agora número 28. Questão número 28. A respeito da área de trabalho desktop no Windows 10, analise as afirmativas a seguir. Cada usuário, conta, tem a própria área de trabalho. Item 1. Item 2. Para a conta Maria, os arquivos copiados para a área de trabalho iriam para a pasta c:/usuários/Maria. 3. Somente os usuários com status de administrador podem criar novas áreas de trabalho para si. Está correto o que se afirma em 1 e 2 somente, 1 e 3 somente, 2 e 3 somente, 1 somente ou 1, 2 e 3? Bom, essa questão, vamos lá, vamos responder uma por uma. Cada usuário conta tem a sua própria área de trabalho? Isso aqui é verdade. Se você tiver um computador compartilhado em casa ou no serviço, caso o usuário que for logando no computador, então a Maria logou no computador, Maria, ela vai ter a área de trabalho dela lá para ela trabalhar, com os ícones, com o fundo da área de trabalho, com a cor que ela achar melhor. Então, seria verdadeiro. Por exemplo, vou mostrar aqui a minha área de trabalho para vocês. Vamos lá, área de trabalho. Tá aqui, essa aqui é a minha área de trabalho. Então, nesse caso, eu poderia ter outra pessoa que logar, ela pode ter outro fundo. Nem todo mundo que usar o mesmo computador que eu e tiver um usuário diferente, uma conta diferente, vai precisar ficar com esse fundo aqui da minha área de trabalho. Tá bom? Opa, apareceu aqui uma letra aqui por engano. Vamos voltar para a questão. Então, cada usuário tem a própria área de trabalho? Verdadeiro. Para a conta Maria, os arquivos copiados para a área de trabalho iriam para a pasta C usuários Maria? Bom, aqui você precisaria de um conhecimento um pouquinho mais avançado, saber que existe a pasta usuários realmente. Só que você vai ter usuários, o nome realmente é Maria, mas você ainda tem por default no Windows, ele cria a pasta chamada desktop, que é tudo que você vai colocando na sua área de trabalho, ícones, arquivos, para já ficar mais fácil para você acessar ali no início, vão sendo colocados nessa pasta aqui chamada desktop, que significa área de trabalho em inglês, tá bom? Então essa questão aqui seria falso. Por fim, somente os usuários com status de administrador podem criar novas áreas de trabalho para si? Não. A gente tem esse recurso realmente no Windows 10, de você ter mais de uma área de trabalho para um mesmo usuário. Aí você vai ter esse íconezinho aqui, ó, do lado lá da lupinha, que serve para você criar áreas de trabalho. Criar áreas de trabalho. E não é uma coisa exclusiva de administradores, tá bom? Não é exclusivo. Então, essa daqui também seria falso. Olhando aqui a resposta, a única item correto seria o item 1. Seria letra D. Tá bom? Já tinha adiantado lá aquela hora a resposta, mas está aqui. Letra D, questão 28. Questão 29. No contexto dos navegadores da internet, browsers,
tais como o Google Chrome. O cache lembra partes de páginas, como imagens, por exemplo, com o intuito de abri-las mais rapidamente numa próxima visita. A respeito dessa prática, assinale a opção que indica um ponto desfavorável. A. A impossibilidade de limpar zerar o cache. B. A possibilidade de mostrar páginas e ou imagens desatualizadas. C. O retardo no processo de carga de uma página recentemente visitada. D. O aumento do risco de vazamento de dados críticos. E. O aumento do risco de existência de vírus infiltrados no cache. Bom, essa questão aqui, talvez você poderia ter uma certa dúvida, né? Tentar de repente entrar com recursos. Se você fosse se aprofundar muito na parte técnica, existe uma pequena polêmica aqui que eu vou comentar depois. Mas observando, é impossível limpar o cache? Não. Em configurações do seu browser tem essa opção lá disponível para você limpar o seu cache. Então, essa questão aqui é falsa. Todo browser tem essa opção, ok? O cache é o quê? Você toda vez visita, por exemplo, a página lá do, sei lá, uma página de esportes, que lá tem o logotipo daquela página, que é uma bola de futebol, que é uma imagem fixa, tem lá uma foto lá do administrador do site, ou o símbolo, o mascote do site, alguma coisa assim. E todo dia você vai lá e acessa essa página. E todo dia você tem que fazer o download dessa imagem para o seu computador. O download dessa imagem aqui. E são imagens que não mudam, porque isso aqui são imagens estáticas, são imagens que não tem. Não é uma notícia que modifica a cada dia. Ela é uma imagem estática. Ou seja, não se modifica. E você toda vez faz o download, ou seja, consome banda de rede, consome tempo, porque até você baixar essa imagem, acessar, conectar e baixar a imagem. Então o cache serve para isso. Você lá no seu computador, quando você acessa a página pela primeira vez, lá no seu arquivo, no seu disco rígido, já vai estar gravado lá a bola, já vai estar gravado lá o logotipo, essas imagens que estavam aqui já vai ficar no seu computador. Quando ele visita a página, ele fala assim: eu já tenho essas imagens aqui do site no meu computador, então ao invés de eu puxar da rede, puxa aqui do disco rígido, puxa aqui da minha pasta de cache, porque vai ser mais rápido. Ok? Ok. E é isso que o cache funciona. Basicamente é isso que serve o cache. Principalmente o foco dele é o quê? Carregar imagens e textos, mídias que são estáticas, que não ficam sendo substituídas com o tempo. Ele consegue verificar isso como? Comparando o nome do arquivo, o tamanho, a última data de atualização. Então ele consegue verificar que ele não precisa mais baixar aquela imagem. De tempos em tempos você pode limpar o cache. Isso aí é verdade, tem uma função. E a possibilidade. Agora, existe a possibilidade de você mostrar páginas ou imagens desatualizadas? Aqui está a resposta da questão. Isso aqui é uma coisa desfavorável do cache. Porque ele já indicou que a bola é estático, que esse logotipo é estático. Mas ele não fica sempre verificando se aquela imagem mudou. De repente, lá o seu site de esportes, em vez de ele colocar uma bola, em homenagem lá à Copa do Mundo de 2022, ele colocou uma imagem lá de um estádio, Copa 2022, e mudou a imagem. E aí o seu cache não percebeu. Você entrou no site, trouxe as notícias novas para você tá com notícia nova, tá tudo bonitinho, mas a imagem você continuou com o logotipo da bola. Porque esse aqui ele faz uma verificação de tempos em tempos. Então, às vezes, existe essa possibilidade de você mostrar uma página desatualizada. Ou então até você ter acessado a página e ter caído de repente a conexão, aí não conseguiu fazer essa verificação, ele vai fazer o quê? Vai trazer a imagem antiga para você. Então, essa é a resposta correta. A polêmica não está na letra C. A letra C é o retardo no processo de carga de uma página recentemente visitada. Não tem retardo nenhum. O cache é justamente para agilizar. Aqui está falando justamente ao contrário. Então, isso aqui está errado. Isso aqui é falso. Agora,
O aumento do risco de vazamento de dados críticos, o aumento do risco da existência de vírus infiltrados no cache. No meu entendimento, não existe um risco maior. Você trabalhar com cache ou não, o risco vai ser o mesmo. Você pode ter um antivírus. O risco é você, por exemplo, não ter um antivírus no seu computador, não ter um sistema de firewall instalado no seu computador, de você não ter atualizado o seu Windows. Isso sim faz com que você tenha uma máquina que está propensa a vazamento de dados críticos, a ser infectado por vírus. Mas o fato de você trabalhar com cache ou não é o mesmo risco de você estar trabalhando online ou não. Você vai buscar a mesma imagem, você vai buscar o mesmo arquivo. Então o risco não aumenta, o risco continua o mesmo. O que causa risco são outras atitudes suas. São outras coisas. Visitar sites impróprios, não ter a devida segurança atualizada. Ok? A polêmica que eu digo é porque assim. Mas você teria que entrar muito no detalhe. Você foi e buscou um arquivo cache que estava infectado com vírus. Às vezes é um arquivo PDF lá e ficou gravado no seu cache porque ele já estava infectado com vírus. Entendeu? Naquela ocasião, de repente, você estava com antivírus em dia, você estava sem antivírus, ele não percebeu, baixou o cache aqui. Depois você instalou o antivírus que começou a verificar arquivos na memória e ele não deixou mais nada entrar. Um certo dia você foi, inadvertidamente, foi lá e clicou nesse arquivo que estava quietinho lá, estava com vírus, mas você não ativou o vírus, não tinha executado, mas você foi lá no cache e mexeu nesse arquivo. Sendo que o próprio site já tinha removido esse arquivo, ele tinha detectado que alguém tinha colocado esse arquivo PDF infiltrado lá no site dele. Então, nas novas atualizações, esse arquivo aqui não foi mais baixado. Mas no seu cache, que já foi baixado há muito tempo, ele está infectado. Então, assim, aumentaria o risco da existência de vírus infiltrados no cache? Assim, seria forçar muito a barra, né? Você entrar numa parte muito técnica de uma possibilidade remota de você ter baixado um cache com vírus e você o antivírus não ter pego, depois o site ter ficado mais atualizado e não ter mais o vírus, mas você ainda continuar com o vírus. Mas, assim, eu considero que a questão mais correta, e no concurso você tem que pensar como concurseiro, a questão mais correta seria a possibilidade de mostrar páginas e ou imagens desatualizadas. Isso daqui seria uma porcentagem de 0,001% de acontecer, porque na verdade o risco é o mesmo, você estando trabalhando com cache ou não está trabalhando com cache. Tá bom? E vamos agora para a questão final, encerrando aqui a correção. Questão 30. A identificação de dispositivo na internet pode ser feita por um endereço IP. Assinale a opção que indica o endereço de IP válido. Bom, o endereço IP é um código que é dado para o seu computador que identifica, é um código para dar o seu endereço na internet ou de algum dispositivo que está disponível na internet ou algum dispositivo que está disponível numa rede interna. Ele é um endereço. E esse endereço, ele te ajuda a identificar duas coisas. Ele te ajuda a identificar em que rede que você está e de qual dispositivo você está falando. Então, o endereço IP ele é dividido em duas partes. A gente poderia entrar ainda em mais detalhes, falar do IPC, o IP V4 e o IP6. Tá? Então, a gente tem tipos de IP. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aí mais específico de redes. Tá bom? Agora, se você entende o que é um endereço IP, e se você alguma vez teve a curiosidade de verificar no seu próprio celular informações mais técnicas, o seu celular ele tem um endereço IP quando ele conecta com a internet. O seu computador ele tem um endereço IP. A impressora que está instalada na sua casa, ela tem um endereço IP. O seu modem, para ser acessado as configurações dele, você precisa digitar um endereço IP.
o endereço para você acessar as informações do seu modem. E aí você tem aqui as opções. @gov.br pode ser o endereço IP? Não pode ser. Isso aqui é um domínio de e-mail, né? Final aqui, ó, @gov.br. Então não teria como. Isso aqui não é. HTTP é? Não. HTTP ele é um protocolo da internet, a Hypertext Protocol. Então também não é. Isso daqui é o endereço IP? É o que chegaria mais perto de um endereço IP, porque ele tem os códigos que são semelhantes ao do endereço IP. Aqui ele tem os dois pontos que é para indicar qual a porta, de repente, que estaria o endereço IP. Mas ele não é o endereço IP, porque o endereço IP ele é separado por pontos. Ponto, ponto, ponto. Ok? Então, esse aqui não é o endereço IP, mas é o que chegaria mais próximo. Se você não conhecesse x@y.com, isso aqui você pode fazer. Você, assim, isso aqui pode ser um e-mail. O X pode ser João, arroba. Aí você coloca aqui Gmail, o Y seria o gmail.com. Isso aqui parece com o quê? Um formato de e-mail. Não seria endereço. Então esse aqui você poderia eliminar, esse aqui você poderia eliminar. Aqui não tem endereço de nada. Você poderia ficar em dúvida entre a letra C e a letra E. Mas o endereço correto de endereço IP é esse aqui, 192.158.1.38. Sendo que os três primeiros números aqui indicam a rede que você está e o último indica aqui qual que é o dispositivo daquela rede, ok? Então, resposta correta aqui, sem entrar em muito tecnicismo, sem tentar explicar muito o que é endereço IP e falar de forma de mascarar IP, usar VPN, a gente não vai entrar em nada disso, né? Não é objetivo aqui de falarmos sobre essa parte mais detalhada de rede de computadores. A questão era bem simples, era você saber identificar o endereço IP. Então lembre-se que ele vai ter esse formato aqui de três números, na verdade, três pontos e quatro números. Ok? Finalizamos aí a correção da questão número 30 e vamos fechar agora com o gabarito. Bom, se vocês chegaram até aqui, tiveram paciência ou vieram direto para o gabarito, eu agradeço. Agradeço a sua presença aqui no seu canal, está acompanhando correções. Hoje uma correção diferente, não é de raciocínio lógico, né, que eu faço muitas provas de raciocínio lógico, mas é da área de tecnologia da informação, minha área de atuação, no caso uma prova de conhecimentos básicos. Nós corrigimos as questões do número 21 até o número 20 até a 30. Vejam vocês que a gente teve um gabarito que foi alterado. A questão número 28, eles tinham soltado um gabarito diferente. Mas ao final eles modificaram a letra e colocaram que a letra correta seria a letra D. Vamos verificar aqui se a gente acertou. Questão 21 e 22. 21, letra C. 22, letra D. 21C, 22, letra D. 23, letra A. 24, letra C. 23, letra A. 24, letra C. 25, letra B. 26, letra E. 25, letra B. 26, letra E. 27, questão lá do WhatsApp, letra D. Ok? Questão 27, ok. Questão 28, que mudou de gabarito, está marcando letra D. E aí, a 1 somente. Se eu não me engano, aqui eles tinham colocado essa questão item 2 como verdadeiro, então a resposta correta seria a letra A, mas o padrão tem que ter a palavra desktop. A resposta correta aqui é letra D. Então, questão letra D, acertamos. Questão 29, letra B, certinho. Questão do cache. E a questão 30, letra E. É você saber o formato de endereço IP. Era uma questão simples, não precisava saber de coisas técnicas, o que é o IP e nada disso. Quais são as máscaras possíveis para uma subnet, o limite que você tem, nada disso. Nada, nada, nada disso. É uma questão bem simples, só para você saber identificar o formato de um endereço IP. Bom, era isso, pessoal. Eu agradeço aí quem acompanhou. Vou deixar para vocês aqui o meu obrigado.
Peço para vocês aí fortalecerem o canal, deixando seu like,